Oi, gente, bem-vindos para mais um episódio do nosso canal, A Saúde da Mulher na sua melhor versão. Meu nome é Paula Fetbeck, eu sou ginecologista e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito falado entre as mulheres, né, que talvez é um dos maiores fantasmas aí da mulher moderna, que é a menopausa. Para esse assunto aí tão importante, eu convidei a doutora Patrícia Germanovics. Doutora Patrícia, ela é ginecologista, obstetra, em Londrina, que está, assim, fazendo maior sucesso aqui na cidade, e é um orgulho porque ela é minha amiga, nós somos formadas na mesma faculdade aqui na UEL, não sei se todo mundo sabe, mas eu não sou formada em São Paulo, né, eu fiz a minha residência em São Paulo e eu sou formada na UEL, em Londrina, né, com muito orgulho, e ela é minha sócia, né, eu tenho um consultório também em Londrina, não sei se todo mundo também sabe, e a Patrícia é minha sócia aqui, e é uma das ginecologistas mais respeitadas, hoje em dia, principalmente nessa área do climatério e da menopausa. Né, Patrícia? Bem-vinda. Oi, Paulinha, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você. Bom, fizemos a faculdade juntas aqui em Londrina, você foi para a USP, eu fui para a Unicamp, ficamos ali em São Paulo um pouco, e eu voltei para a terrinha, né? Bom, realmente, essa parte da menopausa, ela é muito... Os próprios médicos têm muito tabu em relação a isso, né, Paula? E é uma coisa que eu sempre gostei muito, e eu vi a necessidade de suprir essa falta aqui em Londrina. E sem falar que a gente já quarentou. Então, eu sempre comento com as pacientes que eu estou nessa vibe também. Estou preocupada com essas mudanças que o meu corpo vai passar. E eu vi a necessidade de me aprofundar nesse assunto, né? Você sabe que no meu caso foi um pouquinho parecido também, né? Eu comecei a estudar mais, a gostar mais, realmente com o passar do tempo, né? Porque a gente vai vendo as pacientes, né, que vão precisando. Eu, como comecei com a reprodução assistida muito jovem, né, eu tinha 26 anos quando eu comecei a trabalhar com reprodução assistida, ao longo do tempo as minhas pacientes foram entrando no climatério, na menopausa, e infelizmente, né, ainda é uma área da ginecologia com muitos tabus, né, e como a doutora Patrícia mesmo falou, mesmo na própria área médica, né, existem algumas controvérsias, né, algumas dificuldades, né, de você tratar essas mulheres e às vezes até abordar, né, essas mulheres. Eu atendi essa semana, eu lembrei bastante que a gente ia conversar sobre isso hoje, uma paciente de 52 anos, né, que até os 48 anos estava na pílula anticoncepcional e nunca tinha ouvido falar, né, sobre o climatério e a menopausa. Então foram acontecendo vários eventos na vida dela, né, que a gente vai conversar aqui, sinais e sintomas clássicos do climatério, e ela foi associando realmente a algo psicológico. Então ela estava com 3 antidepressivos, ela se separou, né, ela passou por um divórcio e hoje, ela olhando para trás, ela viu que a principal causa foi realmente, né, o climatério e a menopausa, e ela não sabia como lidar com aquilo, né? E não teve ajuda, então como ainda é comum, né? Mesmo hoje, né? Em 2023, isso ainda acontece muito. Infelizmente. E é bem isso. Eu acho que as mulheres ficaram órfãs dos cuidados da reposição hormonal nesses últimos 20 anos. Vamos fazer até uma situação aqui, vamos nos situar. Se a gente colocar no Google, expectativa de vida em 1920, era de 40 e poucos anos. Eu fiz isso outro dia, que eu ia dar uma palestra sobre menopausa, para poder explicar para as pessoas a importância desse assunto. Paulo, o que é 100 anos para a natureza? Para a humanidade, para nós, é bastante, mas para a natureza, para a evolução genética, não é nada. A natureza fez a gente para durar 50 anos. Por isso que ela deu os nossos óvulos por 50 anos. Porque a mulher vai morrer. E a menopausa era meio isso. Você chegava no fim da vida, ia virar uma veinha e ia morrer. Não precisava mais namorar, não precisava mais ter vida, né? Só que nós passamos a perna na natureza. A gente dobrou a nossa expectativa de vida hoje. A gente está mirando lá nos 85, não é? Então, quem está com 40 anos está no meio da vida. E viver 40 e poucos anos sem os nossos hormônios
vai fazer muita falta. É impossível, né? É impossível, na verdade, né? Porque mudou muito, né? A questão social mesmo, né? Exatamente. Então... E aí, vamos até pensar mais um pouquinho. Pensa lá, final da década de 90, as mulheres que conquistaram os resultados ali do feminismo, né? Que a pílula foi muito importante para a gente sair para trabalhar. Vamos lá. Hoje se demoniza muito a pílula também. Isso é um assunto para depois a gente até conversar em outro podcast. Outra live, no outro podcast, mas ela foi importantíssima. Ela é extremamente importante. E aí a mulher que estava lá sendo CEO de empresa, chegando lá nos seus 40, 50 anos, estava derretendo em calor e não conseguindo dormir, essas coisas todas. Aí os cientistas falaram, vamos devolver os hormônios para elas. Final da década de 90, tinha propaganda nas revistas para dar hormônio para as mulheres, não era? Então, vamos fazer um grande estudo sobre isso. Que foi o grande balde de água fria em tudo isso. E a gente estava na faculdade quando ele saiu. Eu lembro que a minha mãe estava tomando hormônio naquela época, ela se sentia muito bem. Eu cheguei em casa e falei, mãe, você tem que parar de tomar o remédio. E foi o que aconteceu nesses últimos 20 anos. Porque, Paula, não é verdade que quando é para falar de grávida e de hormônio, todo mundo tem uma receita, todo mundo tem uma orientação, todo mundo tem um pré-conceito e na maioria das vezes está errado, não é verdade? E é isso que aconteceu nesses últimos 20 anos. O estudo que ela está falando foi um estudo chamado WHI, gente, que assim... Ele foi feito com uma quantidade muito grande de mulheres, realmente foi um estudo grande, mas as medicações que eles usaram, sintéticas e realmente muito, né, assim, associadas com efeitos colaterais, elas levaram a algumas complicações e a alguns resultados negativos, mas eram medicações que realmente ninguém usa, e principalmente hoje, né? Então, esse tabu que dá câncer, né, que não pode usar, ele muito vem ainda desse estudo e dessa transição, né, que a gente passou aí, né? E eu gosto de citar isso para as pacientes, porque elas precisam, eu preciso pegar na mão dela e falar, vem aqui que eu vou te ensinar o que é reposição hormonal e por que é seguro e por que você pode tomar. Eu preciso passar essa segurança para ela, porque é isso que ela veio buscar. Né? Então eu explico, eu situo, porque ela quer saber por que falam que dá câncer, por que falam que dá infarto, por que dá derrame. Aí eu explico o WHI para ela, olha, aconteceu isso, esse estudo tinha muitos vieses, eles tinham que... A gente aprendeu muito com esse estudo, sim, que a gente tem que respeitar janela de oportunidade, que a gente vai explicar daqui a pouco o que é, a idade da mulher, os fatores, existem contraindicações e quais são, que ela precisa passar por uma consulta, mas a gente tem cada vez mais estudos seguros de que a reposição hormonal traz muito mais benefício do que risco para a mulher. Aí eu acho que você tem até algumas perguntinhas para me fazer para a gente responder isso de forma mais específica, né? Sim. Assim, a primeira coisa que eu queria que você explicasse, né, porque todo mundo fala menopausa, 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 né, assim, o que é a menopausa e o que é o climatério, que é algo que muitas mulheres se confundem, né? Exatamente. Então, o diagnóstico da menopausa, na verdade, é o evento da última menstruação que a mulher teve, né? É um diagnóstico que a gente faz olhando para trás. Ela tem a idade ali acima de 40 anos, ela ficou 1 ano sem menstruar, você vai bater o martelo. Menopausa, aquela foi a menopausa dela. Menopausa é a ausência de menstruação. Ele também pode acontecer porque tiraram o útero dela. Só que aí que gera a confusão, né? Que a menopausa está relacionada à menstruação. Então, a ausência de menstruação é a menopausa. Só que quem faz todas as alterações desse período é a falta do hormônio. Na verdade, quem manda aqui é o ovário, né? Quando nossos folículos acabam, a gente entra em falência ovariana e aí vai ser a menopausa. O climatério é esse período que vem depois. Então, você estava na menacme, que é o período reprodutivo, e depois você vai para o climatério, que é o período depois da menopausa, né? Então, é importante a gente entender esse mecanismo fisiológico. Menstruação tem a ver com o útero. Se eu não tenho útero, eu estou em menopausa. Se você levar em consideração que é a falta de sangramento, sim, mas se você ainda tem ovários, aí é o cuidado que a gente tem que ter com a paciente que tirou o útero por algum motivo, os ovários foram preservados, aí o laboratório vai ser importante e os sinais, as outras alterações próprias dessa fase. Uma paciente que foi
que teve uma menopausa cirúrgica, por algum motivo, foram retirados os seus ovários. Essa paciente, ela merece especial atenção, porque vai ser brusca a queda hormonal e ela vai sofrer muito mais do que a menopausa fisiológica. E eu já recebi, Paula, pacientes que foram castradas, né, Sim. tirados os ovários e não tiveram alta do hospital com hormônio. E jovens, né? Jovens, menos de 40 anos. E assim, além da qualidade de vida, né, gente, a questão assim, é risco cardiovascular, é osteoporose, né, então longevidade, tudo. Essa questão do climatério, né, da falência ovariana, na verdade, puxando um pouquinho para o meu lado, tem tudo a ver com o que acontece, na verdade, com a vida reprodutiva da mulher, né? Que hoje em dia a gente sabe que em torno de 8 a 7 anos antes da menopausa, que é a parada dos ciclos menstruais, a mulher começa a ter a queda bem significativa da reserva ovariana, né? Exatamente. Então, às vezes ela passa ali 7 anos, 8 anos sofrendo já, né? E isso se traduz muitas vezes na questão da infertilidade, na dificuldade para engravidar, né? Porque os folículos estão acabando, né? E ela só vai, né, começar a ser tratada ou a investigada na menopausa, mas você pode fazer essa modulação hormonal antes, né? Você não precisa deixar, hoje em dia, a paciente né, sofrer todos aqueles sintomas, né? E aí a gente tem uma dificuldade quando a mulher está acima dos 40 anos e ainda faz uso da pílula anticoncepcional. A pílula acaba sendo uma reposição hormonal, não é mesmo? Porque ela está com o hormônio, com a quantidade de hormônio ali e tal. Só que é um hormônio diferente de quando a gente vai fazer a reposição natural, a reposição específica da menopausa. Então ele pode não suprir tudo, mas ele mascara uma coisa muito importante, que é a alteração do ciclo menstrual, né? Que desses vários anos antes da gente parar totalmente de menstruar, pode seguir um caminho. É claro que medicina não é matemática, tem a mulher que vai ciclar certinho, um dia sangra pela última vez e para. É raro, não é mesmo? A maioria começa com a irregularidade menstrual. O mais comum é os ciclos começarem a ficar mais curtos, ficam uns 2, 3 anos. Se você tinha ciclo de 30, ele vai passando para 28, para 29, até menos que 25. Aquela mulher que fala, eu tô menstruando 2 vezes no mês, a TPM dura um tempão, a TPM piora depois dos 40 anos, por causa das alterações hormonais. E depois ela começa, o que é o mais típico, que é a hora que ela procura a gente, é quando começa a falhar. Ela fica 2 meses, 3 meses sem menstruar, de repente ela menstrua por 10 dias com fluxo super intenso, às vezes já acompanhados das ondas de calor, das alterações de sono, e as coisas, né, que vão acontecer de alteração, que muitas, falou que tem de gente andando na rua tomando antidepressivo, Sim. As mulheres, e elas deviam estar fazendo reposição hormonal. Tomando estradiol, né? Então elas estão lá tomando antidepressivo, mas por que ela procurou? Porque ela não dorme bem à noite, ela tá super irritada, a memória dela tá péssima. Paula, você conhece alguém que fica sem dormir e tem bom humor? Que tem boa memória? Que se relaciona bem? E a libido? Quando a gente não dorme, quando você não descansa, o sono não é reparador. Então, é uma cascata de acontecimentos que você não sabe mais quem é o ovo, quem que é a galinha na história, né? E a qualidade de vida. Aí, o relacionamento, aí vem as outras alterações. Ressecamento vaginal, dor para ter relação. Aí, uma outra cascata ruim, né? Você vai ter relação, você já não tá com vontade, você já não lubrifica, você sente dor. Você vai ter vontade de fazer de novo. Você quer que o marido durma do outro lado, no outro quarto. E aí você vai virando um eunuco, né? Uma pessoa castrada, assim. Você realmente não pensa mais nisso. Você fica com raiva dele porque ele quer, né? E vai piorando. E aí ela vai para onde? Para o psiquiatra, em vez de ir no ginecologista. E o antidepressivo diminui ainda mais a libido, né? Então. E daí é que tem essas, assim... Acho que o climatério, a menopausa, né, isso tudo, ele é um evento que acontece quando a mulher tem um parceiro ou uma parceira no casal, né? Então, assim, ou no âmbito social, familiar, se ela não tiver, né? Mas, assim, não é um evento isolado, porque a gente vê as mulheres sofrendo sozinhas, mas todo o contexto, né? Eventualmente até perde emprego, né? Briga com os filhos e divórcios e assim por diante. Então, realmente afeta, né, toda a vida dela, né? E ela fala, aí ela procura na internet, o que ela acha? Hormônio causa câncer, hormônio da infarto, da derrame, da trombose. Ela fala, tô perdida. E aí ela cai num consultório de um colega, porque, Paula, é muito mais fácil falar para ela, não, eu não prescrevo hormônio, toma aqui um antidepressivo, isso daí dá câncer, não toma não.
consulta de 5 minutos. Sim. Para a gente perguntar tudo isso para elas, ver como é que está o sono, alimentação, tal, até porque tem paciente que não vai falar isso pra gente, a gente tem que buscar. A gente vai levar tempo, demanda paciência, a gente tem que fazer um vínculo, porque eu não falei que ela tem que confiar na gente, pra gente poder, olha, toma o remédio, eu vou estar aqui se você tiver dúvida. E outra coisa, não sai falando para suas amigas que você tá tomando hormônio, porque o povo vai meter o bedelho. Vai falar para não tomar, precisa, né, da vizinha sabe? que teve câncer. E, Patrícia, só assim, cita de novo, assim, porque eu acho que muitos sintomas que ela falou, gente, são confundidos com outras coisas mesmo, né? Eu queria que você só falasse de novo, assim, os principais sintomas para alertar, né? Porque a gente sabe que a idade média da menopausa da mulher brasileira é entre 48 e 50, tá? Mas isso pode acontecer muito antes, né? Antes dos 40 é precoce, mas com 41, 42, 43 é precoce também, Exato. né? Então, assim, isso pode estar acontecendo com você e você está procurando, né, ajuda ou está pensando que está tendo outra alteração, só para as mulheres, né, lembrarem bem, ficar bem fixos os principais sintomas, assim, que você lembrar. Uma dica importante é pergunte para sua mãe com quantos anos ela teve menopausa, porque o principal fator de risco para falência ovariana prematura, a menopausa precoce, é o histórico familiar, porque às vezes elas perguntam para a gente como eu tenho risco de ter menopausa precoce, doutora? Quando ela está com 30 anos, ainda não tem um parceiro, tem toda essa questão da fertilidade e tal, da maternidade. A gente começa, então, pelo histórico, porque a maioria não sabe, viu? Com quantos anos a mãe parou de menstruar. Tá, depois vamos ficar atentas às irregularidades menstruais. O ciclo, gente, você falar para mim como que é o seu ciclo menstrual, baixa um aplicativo, tem vários, todo mundo tem celular hoje, né? A gente, naquilo ali, ó, a gente bate o olho, o ciclo tá reguladinho, gente, tireoide vai estar funcionando bem, quer dizer que você tá se alimentando bem, que você tá dormindo bem, já responde tanta coisa. Ela não tá com queixa de perda de cabelo, ela não tá com queixa de ganho de peso. Então vamos lá, ciclo menstrual, se não tem alteração, você tá dormindo bem, você tem ganhado peso, você sente calores, como que tá a tua memória, né? Você tá tendo dor na relação? Então, essas são as coisas principais, né, pra gente lembrar delas. Perda né? de urina também, né? Às vezes acontece. Esse é um detalhe, né, Paula, que as pessoas pensam muito na perda de urina de esforço. Pular, tossir, espirrar, levantar um peso e perder a urina, que está relacionado às vezes com fragilidades do assoalho pélvico, partos vaginais, então elas raciocinam assim, né? Eu não engravidei, ou eu não tive um parto normal, eu só tive cesárea, eu não vou ter incontinência urinária. E não é Mas, assim, gente, né? aqui tem uma coisa que, ó, tem a mulher abençoada, vamos dizer assim, que passou por toda essa transição sem sofrer com calor, ou pelo menos ela não percebeu. O calor, ela não percebeu a baixa libido, ela não teve o ressecamento. Mas se tem uma coisa que ninguém vai escapar, é a síndrome genitorinária da menopausa, que vai acontecer 5, 10 anos depois e vai culminar na incontinência de urgência. Gente, o que é isso? É aquela vontade de urinar com urgência. Você tem um pouco de urina na bexiga, você tem que correr para fazer xixi. À noite, você começa a levantar 2, 3, 4, 7 vezes para urinar. Quem que dorme bem assim? Quem consegue fazer uma caminhada? Quem consegue fazer uma viagem? Aí você começa a ficar incontinente. E isso acontece pela atrofia, pela falta do nosso grande hormônio maravilhoso chamado estradiol. Lá. E isso muda a posição da uretra. Infecção urinária as de infecções repetição, urinárias de né? repetição. E isso, quando ela já está nesse nível, é tão difícil de reverter. Eu tenho uma paciente de 84 anos, lúcida, linda, maravilhosa, com autonomia. E aí ela está com dificuldade. Né? Só que o que acontece? Eu vou lutar aqui contra 35 anos de menopausa, de atrofia. A uretra está lá dentro do canal. Ela me procurou para fazer o laser ginecológico. Fizemos, nem prometi. Falaram, vamos ver se a gente não deixa piorar. Entrei com remédios específicos. Mas a mensagem que a gente tem que passar é que não pode chegar nisso. A gente tem que trabalhar preventivamente, né? Com a reposição. As mulheres que tiveram câncer de mama, que têm a contraindicação formal para uso da reposição, o laser veio para mudar
a evolução disso, né? O triste dessa parte geniturinária, né, é que o tratamento funciona tão bem, né, quando ele é introduzido. Então, assim, é uma das melhores, assim, respostas, gente, essa parte realmente geniturinária, quando feita no momento certo, né? E a doutora Patrícia, ela também gosta do laser vaginal, né? Sim. Eu sei que você gosta também. Eu sou fã do laser, porque além, né, da questão hormonal, se você não pode usar hormônios, o laser ajuda, né? Só que na hora certa. Né? Quanto mais, então assim, acima dos 40 anos, eu já tenho falado para as pacientes, já começa a fazer o laser, porque você já vai fazer o tratamento preventivo. A gente cuida tanto do rosto, do colágeno do rosto e tal, e a gente tem que cuidar da saúde ginecológica também. Isso não é estética, é saúde. E, gente, o laser ginecológico não dói. Isso tem que deixar, a gente tem que ser bem taxativa falar nisso. Não dói. Não é verdade? É zero dor. O laser, né, que a gente faz para essa questão funcional, né? Óbvio, se você for fazer um clareamento, alguma coisinha mais estética, você vai ter um pouquinho. Mas o funcional é zero dor. E tem paciente que não acredita, né? Ela só acredita a hora que ela faz, né? Então, assim, você tem que jurar de pé junto que não dói, mas mesmo assim ela não acredita em você, né? Paty, quais são as principais contraindicações, porque também elas existem, tá? A gente não está dizendo aqui, pelo amor de Deus, que todo mundo pode fazer reposição, pode usar o hormônio, não é isso, né? A gente está dizendo que se você não tiver contraindicações e tiver um bom acompanhamento e um especialista do seu lado, você vai ter, né, uma melhora da qualidade de vida e benefícios, mas mesmo, né, utilizando, você vai ser acompanhada, né? Então, quando eu começo realmente a repor alguns hormônios, a fazer essa modulação hormonal, eu gosto de ver a paciente, às vezes, no primeiro ano, a cada 3 meses. Sim, até a gente acertar, né? Exato. Porque dependendo da situação, do momento que a gente pegou ela, é mais difícil acertar a medicação. Então, a prescrição, ela não é igual para todas, não é verdade? A dosagem é diferente, a gente tem que analisar as queixas que ela tem, se ela ainda está tendo ciclos menstruais, porque a reposição hormonal, ela não é contraceptiva, né? Então, a gente tem que analisar tudo isso. A primeira coisa que a gente tem que respeitar, que é sempre preconizado, é a tal da janela de oportunidade, que eu citei agora há pouco. A janela de oportunidade são os 10 primeiros anos da menopausa estabelecida, tá? Então, dentro desse prazo, para a gente começar a reposição hormonal, é onde a gente vai alcançar benefícios dela. Então, se a paciente fala para mim que parou de menstruar com 45 e chega para mim com 60 anos, a gente não vai... na verdade, já existem estudos falando de benefícios, mas aí a gente tem que discutir com a paciente, tem que analisar outras coisas mais a fundo, porque se ela já tiver uma doença aterosclerótica estabelecida, a gente já não vai poder usar. Mas vamos lá, contraindicações absolutas, então, da reposição hormonal. Doença hepática descompensada, né? Ter câncer de mama, ter câncer de endométrio, lesões precursoras para câncer de mama, né? Sangramento ginecológico sem causa conhecida, porfiria, que eu nunca vi nenhuma paciente de porfiria, já viu? Porfiria, que é uma doença do M, o lúpus eritematoso sistêmico com alto risco tromboembólico. Não todos, não todos, é aquele que é específico, por isso que tem que passar pelo médico, né? As doenças trombóticas e tromboembólicas venosas, e aqui é uma ressalva para a via de administração, porque a via transdérmica pode ser utilizada, né? Então é a via oral que não é legal. Que mais? A doença coronariana, doença cerebrovascular, né? Então, a pessoa que já infartou, né? A pessoa que já teve um derrame, porque ela já tem a doença aterosclerótica, né? Ela já tem as artériazinhas entupidas e tal. E qual mais? Meningioma, né? Mas aí é por causa, aí é pelo progestagênio. Então, a gente tá vendo que é uma lista bem específica. E pequena, né? Pequena. Gente, vocês viram que eu não citei pressão alta, eu não citei diabetes, tá? Eu não citei obesidade. Não citou nada da tireoide. Como contraindicação absoluta. Mas é claro que, então a mulher vem para consulta, a gente analisa tudo isso. Eu falo para elas, eu não vou te passar nenhum remédio hoje, sem ver a tua mamografia, teu ultrassom de mama, teu ultrassom ginecológico, teu perfil de colesterol, eu vou medir tua pressão, eu vou pesar, vou calcular teu IMC, né? E outra, eu sempre falo assim para elas, Paula, saúde é comer direito, fazer exercício, dormir bem, tomar um pouquinho de sol e tomar água, 20% é remédio. Então, reposição hormonal, remédio que seja,
é a cerejinha do bolo. Os outros 80% é ela que tem que fazer. Eu não vou na academia para ela, eu não vou comer direito para ela, né? E uma coisa que a gente sempre fala para elas, né, das alterações do corpo, que às vezes é por isso que elas vêm procurar a gente também, que a gente vai perder coxa e bumbum e vai ganhar barriga. Vai substituindo. Vai perder músculo e vai ganhar gordura visceral. Com isso vem o risco cardiovascular, né? Que é maior na mulher que teve a menopausa precoce, que ela merece uma atenção mais especial ainda na reposição, porque ela vai estar com risco maior para ter infarto e derrame, para osteoporose, né? Então, eu recebo muitas pacientes de colegas nutricionistas que elas fazem tudo certinho, mas vai lá na ginecologista para ver se você pode fazer reposição hormonal, porque a gente já alcançou o nosso máximo aqui. Aí eu recebo aquela paciente que come tudo direitinho, que faz exercício 5 vezes por semana, fazemos os exames, dou a reposição para ela, e aí deslancha, fica tudo lindo. Aí ela tem que escutar dos outros que aquilo é reposição hormonal, que é porque ela tá tomando bomba. Primeiro que não é bomba, muito pelo contrário. Bem Mas eu falo para ela, falei, né? não, o mérito é seu, porque você está fazendo as coisas direito. É isso mesmo. E, bom, é um assunto bem amplo, óbvio que a gente não vai falar tudo, mas assim, só meio explicar um pouquinho para as mulheres quais são as principais formas de tratamento hoje, né? Que a gente tem uma gama de tratamentos, né, hoje diferentes, né? Quais são as principais vias, assim, só para elas entenderem um pouquinho. A gente ouve muito essas palavras, às vezes bioidêntico, nanomolecular, aí existe um pouco de ressalva, o próprio Conselho Federal de Medicina alerta sobre isso. Então, o nome mais adequado é falar o hormônio isomolecular, né? A forma transdérmica é a que tem mais benefícios, ela não tem risco para trombose, né? Ela vai melhorar os níveis, porque é o estradiol natural que a gente vai usar, né? Ela vai melhorar os níveis de colesterol, os níveis de açúcar, os níveis de pressão, né? O metabolismo hepático dela é mais seguro. Aí você associa isso à progesterona natural micronizada. A progesterona, no caso, na via oral, ela é a que vai fazer a proteção do endométrio. Então, assim, o hormônio que mais manda em tudo isso daqui, o hormônio que mais faz falta pra gente é o estradiol. Só que o ovário produz estradiol, progesterona e testosterona. E aí nós vamos analisar. Quando a mulher tem útero, se a gente for seguir o livro, né, seguindo os consensos, se ela tiver útero, ela tem que fazer a oposição com progesterona. Se a mulher não tem útero, não precisa da progesterona. Só que aí a gente já tem mais alguns estudos falando da importância, assim, né? A importância da progesterona pro cérebro, principalmente. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento. E aí a gente tem uma opção interessante, que são os implantes hormonais, que a gente tem que tomar cuidado que são confundidos com chip da beleza, não sei o que lá. Então, assim, tudo tem que ser discutido e oferecido. Pode ser usado via oral para fazer a reposição? Sim, dependendo do caso. Está para lançar uma molécula nova, né? Um estradiol natural agora também. Então, a gente tem que estar sempre atualizado e ver, porque também não adianta a gente falar, olha, você tem que passar 2 puffs de um gel aqui no braço, tomar um remédio, passar o outro na coxa. Intravaginal, não sei, e ela não usar. Então, é o perfil da paciente que vai ajudar a gente a definir isso. Tem paciente que já olha para nós e fala assim, nem adianta, já me põe um negócio aí que é para usar a cada 6 meses, porque eu não vou usar essas coisas. E aí a gente vai discutir com elas as principais vias e as melhores opções terapêuticas, né? Eu sempre falo para as pacientes da reposição que também tem essa caça às bruxas com os implantes, né? Que assim é bem polêmico, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas o que eu costumo dizer nesse sentido é assim, se você for disciplinada o suficiente, né, você fizer certinho, são os mesmos hormônios, só que é muito difícil, né, depois de 3 meses, os primeiros 3 meses é igual tudo quase na vida, né, os primeiros 3 meses vai tudo bem, mas depois você pedir para ela passar, às vezes, 8 coisas diferentes, né, durante o dia todo, e às vezes é uma mulher que tem filho, que trabalha, que tem marido, que, né, faz esporte, então é muito complicado isso, né, mas eu costumo falar, se você for disciplinado e fizer certinho, são os mesmos hormônios, e até porque nessa terapêutica ela é muito acessível, né, Paula? Sim. Em termos de valor,
valores também, né? Então, isso que a gente volta lá naquele começo da conversa, da individualização do tratamento, conhecer a paciente, ver o que é as expectativas que ela tem, né, em relação a isso, e a gente encontrar a melhor forma, mas que tenha terapêutica para todo mundo, tem sim. E não é igual, não é mais receita de bolo, né? Então, acho que até na época do WHI era assim, era um remédio só para todo mundo, né? Então acabou sendo assim um pouco até mal interpretado, exatamente, né? Não existe um só para todo mundo. Na verdade, né? as próprias conclusões do WHI, elas não são tão ruins. Ele não foi contra a reposição hormonal, mas o que foi? Antes mesmo da conclusão ser publicada, que foi em 2002, em 2001 já soltaram esses resultados. Eu falo que foi no Instagram e no Facebook da época, que era veja, isto é fantástico. Sim. E aí, do mesmo jeito que a gente viu discussões acerca de vacina, os próprios profissionais tendo opiniões diversas, todo mundo sabe falar de hormônio hoje. Todo mundo sabe falar de estudo clínico. E a gente sabe, né, Paula, que a parte mais difícil da faculdade é a epidemiologia. Sim. É interpretar resultado de exame, saber se aquele estudo... resultado de exame não, é resultado de estudo. Se aquele estudo é seguro, se ele foi bem feito, se ele foi bem desenhado, se ele tem as proporções corretas. Então, caiu nisso. Aí as pessoas aceitaram, porque todo mundo gosta de notícia ruim, de fatalidade, né? Mas aí eu volto para você nessa questão de que a gente está alcançando longevidade e a gente quer saúde. Eu quero ter 80 anos, a lá Elô Pinheiro, tá? Elô Pinheiro, Jane Fonda, Sim. minhas musas inspiradoras são elas. É isso mesmo, né? Assim, eu estava conversando hoje com algumas entrevistadas sobre isso, né? Hoje em dia, uma mulher de 40, 50, 60, 70, né? Ela está em plena atividade, né? E ela faz coisas que antigamente, na verdade, ela nem chegava nessa idade, né? Então, a gente não pode mais se basear no que era antigamente. As suas próprias pacientes. Quantas pacientes pós-menopausa você Engravidam. atende para engravidar? Sim. E aí a importância da reposição, pacientes, né, que nós temos em comum, que estão se preparando para fazer isso, vamos fazer a reposição, porque esse corpo tem que estar estrogenizado, essa vagina tem que estar estrogenizada, esse útero, para que o sucesso da fertilização aconteça. Ela pode até ter um parto normal, se ela quiser, né? Então, a importância da gente ver a paciente como um todo. Não olhar para ela e ver só um útero, um ovário que parou de funcionar, ver só uma mamografia. Não, ela está pedindo ajuda. Né? E aí eu acho que vem a diferença da gente ser mulher nessas horas, né? E ter essa visão. E mais um tema polêmico, mas que eu particularmente gosto muito, né? E prescrevo, não para todos, mas prescrevo para muitas pacientes, é a testosterona. Sim. Né? Que eu acho que também a testosterona, por muitos anos, ela foi uma exclusividade masculina, né? E a gente sabe que não é isso. E né? aquela história, né, Paula? Vamos falar a verdade, da gente ficar com os olhos muito fixos em números e não analisar outros detalhes. A gente sabe que não existe nenhum exame específico para dosar a testosterona da mulher, que esse é o grande dilema, se basear no resultado do exame. Não é o resultado do exame que vai falar para você se essa paciente precisa de reposição de testosterona ou não. Toda mulher tem testosterona baixa. É clínica, É clínica. Passou dos 40, principalmente, e ela vem com queixas. E muito, que nem você falou lá, das alterações do ciclo, que começam a acontecer 8, 10 anos antes da menopausa em si. Às vezes, eu vejo muitas pacientes que a queixa é fadiga, baixa libido, a falta de energia. Quando a gente fala testosterona, a pessoa pensa libido. Eu falo que testosterona, Paula, é o hormônio da coragem. Você tem coragem de fazer as coisas. Você tem coragem de ir para academia. Você tem coragem de namorar. Você está com a energia para fazer. Então, níveis, você não vai deixar a mulher falando assim. Não, você não vai transformar. A gente não está falando em hipertrofia, em essas coisas. Não, nós estamos falando em fisiologia. Então, a mulher, depois dos 40 anos, ela vai precisar de um pouquinho, sim. E aí, o que acontece? Até porque que a gente tem testosterona mais baixa? A gente tem aquela enzima aromatase que vai transformar a testosterona em estradiol. Então, por muito tempo, eu consigo equilibrar essa mulher só com um pouquinho de testosterona. Nem precisa de estradiol. E aí, na libido,
tem um monte de meme, de clichê sobre isso, libido de mulher e homem. Mas tem uma que eu acho que você vai concordar comigo. Homem faz sexo pra se sentir bem. Mulher faz sexo quando se sente bem. Exatamente. E aí, se ela tá tudo ruim, ela não tá com coragem nem de lavar o cabelo e secar, você acha que ela vai querer namorar? É isso Não é? mesmo. E nisso, né, muitas vezes, né, a relação dela, né, às vezes de um casamento igual essa minha paciente, né, de anos e anos, né, acaba porque realmente, assim, Essa ela, né, semana eu recebi podia... uma que se divorciou porque o relacionamento foi tendo esses problemas do ressecamento vaginal e tudo. Ela recém se divorciou. E olha, tem uma paciente que, para mim, ela é assim, assim, o suprassumo da minha felicidade de ver a pessoa mulher. Para mim, ela é um fênix. Ela chegou para mim procurando o laser, por causa do ressecamento vaginal, tá? Ela chegou assim, toda introvertida, cabelo amarrado, sem maquiagem. Ela chegou assim, tipo, eu odeio as meninas mais novas que trabalham comigo, eu quero bater em todas elas porque elas são jovens. Eu não durmo, eu quero comer a lua e tal, mas eu não quero reposição hormonal porque a minha mãe e a minha avó tiveram câncer de mama e nananã. Eu vim aqui eu falei, tá, calma, tá. Já entendi, você não quer reposição hormonal, isso é um outro problema, mas ninguém te deu nada para esse calor, porque existem as terapêuticas não hormonais para as pacientes, até para quem tem aquelas contraindicações, né? Então, pera aqui, ó, tá um remédio aqui para você para isso. O primeiro laser, Paula, ela estava tão atrófica que ela teve muita dor, não consegui fazer tão bem como a gente sempre faz. Segunda sessão, ela vem já arribadinha, assim, melhorou. Ó, tá melhorando. Eu vi o seu Instagram lá, eu acho que eu quero experimentar, porque fazendo até esse gancho, você viu que na hora que a gente falou das contraindicações, eu não falei de histórico familiar de câncer de mama, não é verdade? Então, vamos lá, gente. A não ser que seja um BRCA, né? Que a gente está falando de genética. Né? Então, vamos lá. Assim, o fato de você ter a mãe, no caso dela, olha como foi o caso da mãe dela. Elas tiveram câncer de mama depois dos 65 anos, Paula. Não foram pacientes jovens. Então, a genética aqui, ela já não vai ter um peso tão grande, né? E eu falei para ela, ó, tua mãe teve câncer de mama 65, você tá com 50. Você vai ficar 15 desse jeito, né? Mas vamos lá, vamos entender. O histórico familiar de câncer de mama aumenta 2 vezes a chance de eu ter um câncer de mama. Ponto. Usar ou não usar reposição hormonal não aumenta esse risco. Se você usar ou não usar, o risco tá lá. A gente vai ter que cuidar. Vamos fazer tua mamografia, teu ultrassom de mama de 6 em 6 meses, tal. Fica atenta. Aí que quando ela veio na segunda sessão, ela me dá esse negócio aí. Quero usar. Tá. Paula, quando ela foi na terceira sessão, cabelo pintado, escovado, maquiada, linda, maravilhosa, viagem para Europa marcada com o marido, fica 30 dias viajando, me mandou um direct de lá, falou, salvou meu casamento e tal. Ela ressurgiu das cinzas. Aquilo para mim foi, olha, eu ganhei meu ano. Eu falei, nossa, mas eu vou cuidar dela, eu vou cuidar, mas por quê? Porque eu dei segurança para ela usar a reposição, porque ela estava acabada. A gente recebe, às vezes, gente, assim, agradecimento dos maridos, né? É muito engraçado. Ai, meu marido te adora, ele quer te mandar flores. Realmente. Bom, assim, a gente podia ficar o resto do dia aqui falando sobre menopausa, né? Mas a mensagem realmente, eu acho que foi passada, né? Queria te agradecer. Doutora Patrícia, ela tá muito, assim, estudiosa nessa área, eu sei, né? Eu chamei ela por causa disso. E é uma área que eu gosto muito também e é algo que todas as mulheres vão passar, tá, gente? Não tem exceção. Né? Então, é o que eu costumo falar, porque muitas vezes essa parte da vida, ela é muito sofrida, né? Então, não é fácil, né? Óbvio, não é fácil, né? Mas também não é o que eu falo, não é um privilégio seu. Todas nós vamos passar. E você pode escolher, né? Se você vai passar, né? De uma forma sofrida ou se você vai passar de uma forma mais branda, né? E hoje em dia, a gente consegue, assim, na verdade, até atravessar, né? Sem nem sentir muito os respingos assim dolorosos, né? Eu tenho muitos casos assim. Me perguntaram outro dia numa caixinha de perguntas no Instagram se existia uma vantagem da menopausa. Eu falei, tá viva?
Fazer aniversário? O único jeito da gente ficar jovem para sempre é morrer jovem. Se a gente quer viver, a gente vai ter que fazer aniversário e vai ter que enfrentar ela, né? Então, lembrando que a gente tem cada vez mais literatura, existe a Sociedade Brasileira de Climatério, a Sociedade Europeia de Climatério, a gente tem os consensos, existe a literatura dos benefícios da reposição hormonal, não só de melhorar todos esses sintomas, mas diminuir o risco cardiovascular, é padrão ouro para a prevenção da osteoporose, e saiu agora em dezembro o estudo da Neuro, que a gente esperava, que diminui o risco de Alzheimer. Então existem, porque uma paciente difícil é aquela paciente que não tem tanto sintoma, porque é bom ela ter sintoma, porque ela procura a gente, né, Paulo? Então é difícil, então, às vezes, mas é claro que, aí eu vou fechar falando qual que é o principal motivo para uma mulher fazer reposição hormonal. Ela querer. Aí ela vai, se ela quer, ela vai procurar o profissional certo e a gente vai falar se ela pode. Ela tem que querer. Perfeito, tá vendo, gente? Então, mulheres, menopausa não é um bicho de 7 cabeças. Procure o seu ginecologista, converse, né? Então, a gente tem aí hoje uma gama de tratamentos e a gente pode realmente passar por essa fase de uma forma um pouquinho menos sofrida. Agradecer de novo você, Patrícia Germanovics, por estar aqui. Obrigada mais uma vez por participarem. Se você gostou aí do conteúdo, se você tem alguém que está passando pela menopausa, climatério, manda aí o link aqui do canal e até a próxima.